Sou a 10, a foca questionadora. E eu sou Karen, a sua assessora emocional. Estamos aqui hoje para falar sobre julgamento e como eles causam decepção. É isso mesmo. Muitas vezes nós acreditamos que estar certo ou errado justifica atropelarmos todas as características humanas. Muitas vezes nos pautamos em teorias para deixarmos de lado o que nós poderíamos fazer em termos de empatia e de conexão humana. Nós deixamos de ter amizades, nós deixamos de ter qualquer tipo de vínculo afetivo com pessoas por acreditarmos que elas estão erradas. Mas, por exemplo, se nós temos uma visão parcial de algo e você diz, e alguém nos convence de que estamos errados sobre uma visão parcial, sobre algo que nós estamos vendo, nós estamos tocando, muitas vezes nós acreditamos que aquilo que nós vemos não tem nenhum fundo de verdade, não tem nenhuma. O que nós vemos está sempre deturpado, e estando deturpado, eu não conseguiria dizer ao certo o que eu vejo. E nessa visão, nós perdemos um pouco da voz, nós perdemos a opinião. Por exemplo, se eu disser que o olho da foca é azul e alguém me convence de que na verdade é preto, no caso eu vou abrir mão da minha visão em prol do que os outros estão dizendo, principalmente quando são os pais, porque os pais muitas vezes nos ensinam os conceitos e as palavras. Então eu passo a chamar todo esse conjunto de preto e azul de preto. Então quando eu enxergar este azul, eu vou começar a chamar de preto. E o mundo muitas vezes vai me dizer que está errado, porque na verdade é azul e preto, e muitas vezes eu não vou acreditar. Por quê? Porque quem me ensinou primeiro que era só preto, que isso aqui tudo é preto. E é dessa forma que as pessoas muitas vezes brigam para estar certo sobre algo que muitas vezes existem mais de uma verdade. Existe mais de uma verdade para muitos aspectos da vida. Normalmente nós acreditamos que existe apenas uma resposta certa por causa da forma que é feita a didática escolar. A didática escolar é feita para ter uma solução que o professor prevê. Com isso, ele inibe a criatividade e também inibe outras possibilidades que poderiam até ser mais efetivas e melhores e mais rápidas e mais qualquer outro termo positivo, só porque ele acredita que sabe mais do que as crianças. E o saber muitas vezes não é conhecimento. Às vezes o próprio professor ele já foi bloqueado em termos de criatividade. Então ele não pode se exigir ter mais criatividade do que as crianças, que ainda têm essa liberdade de pensar como elas desejam. Quanto mais o professor estiver bloqueado e bloquear as crianças para mostrar o que elas têm e elas podem trazer de inovação ao mundo, menos o mundo se renova, menos o mundo traz novidades, menos o mundo se desenvolve. Porque é preciso pessoas criativas para juntar, mesmo que seja para juntar coisas que normalmente não eram reunidas em uma só, mesmo que seja para criar soluções pequenas, mínimas, é preciso uma certa criatividade. E bloquear completamente a criatividade traz a era robótica. A era robótica no sentido de as pessoas começam a agir por um mecanicismo idiota. E esse mecanicismo pode ser facilmente substituído por robôs. Tudo que é repetitivo, tudo que tem uma lógica muito fixa e uma ordem a ser realizada, os robôs fazem muito melhor. Hoje em dia existem até robôs cirurgiões. Então tudo que é feito de forma sistemática,
que tem um procedimento e não é preciso ter muito jogo de cintura, é um procedimento X ou Y, está sendo substituído por robôs. Os robôs estão sendo otimizados para cozinhar, para operar pessoas, para operar animais. Os robôs estão vindo com toda a parte mais mecânica, mais repetitiva. Então, o que teria de diferença entre o robô e o ser humano se não fosse nossa criatividade e nossas emoções, né? E nessa semana, a equipe Eureka trouxe um conceito de decepção muito importante, que é exatamente você decepcionar uma pessoa é necessário para que a pessoa tenha uma visão mais realista de você. Uma visão realista não é uma visão que te julga e te condena apenas por aquele aspecto, mas sim aquela visão que vai dizer que você nem sempre estará disponível apenas para aquela pessoa. Por exemplo, quando nós dizemos não, geralmente acaba decepcionando as pessoas que esperam que nós sempre digamos sim. E essa decepção vem como uma forma de reajustar a expectativa da pessoa que está querendo que nós digamos sim. A expectativa da pessoa é realinhada para mostrar que nem sempre diremos sim para ela. Então, é isso. Eu vim para falar sobre decepção e julgamento, porque a decepção ele vem de o quê? De um olhar que julga o outro, ou a expectativa criada a partir de uma imagem que nós criamos na nossa mente sobre o outro. E então, nós podemos desconstruir essa imagem aos poucos com pequenas decepções ou grandes decepções. Porém, desconstruir toda a pessoa só por causa de uma característica e uma decepção é um julgamento muito injusto, assim como colocar elas no topo apenas por causa de uma opinião ou uma característica. O todo do ser humano é muito mais complexo e vale muito mais a pena enxergar. Não existe apenas um certo e um errado. Existem diversas visões que podem se dialogar para criarmos soluções muito melhores do que conquistamos até hoje. Então, é isso. Tenham um bom dia, tarde ou noite e até mais.